Ô, cadê você, cara? Ah, você tá aí. Oh, que susto. Aqui é o professor Geraldo e hoje a gente vai trabalhar com os demais seres vivos, porque afinal de contas os animais já foram vistos. Primeiro, vírus. Uma questão importante é, vírus é vivo ou não é vivo? A importância não é você definir se é vivo ou não. A importância é a argumentação usada para sustentar a sua posição. Então, gente, nunca fique muito preocupado com a posição tomada por um cientista ou por uma corrente, e sim na justificativa para aquela afirmação. Por quê? Porque vírus tem tanto características de seres vivos, como características que não são próprias de seres vivos. Por exemplo, vírus é acelular. Vírus não tem metabolismo algum, por isso ele tem obrigatoriamente que parasitar o interior de uma célula. Vírus é um grande hacker, quem trabalha para ele é a célula. Com a informação do vírus, a célula desvia o seu metabolismo para trabalhar para ele, segundo uma informação alienígena à célula. Por isso, gente, guarda isso, ó. Vírus são parasitos intracelulares obrigatórios. Fora das células, os vírus sofrem cristalização. Além disso, sofrem mutações, ó, característica de ser vivo. Podem sofrer o processo de reprodução, característica também de ser vivo. E a estrutura, você lembra? É um cristalzinho fora da célula. O que o vírus tem? Uma cápsula de proteína chamada capsídeo e um ácido nucleico. Esse ácido nucleico pode ser DNA ou RNA. Cuidado, porque é uma questãozinha complicada. É uma diferença entre vírus e célula. Célula, ao mesmo tempo, tem DNA e RNA. Já o vírus não. Ou é DNA vírus ou RNA vírus. Você tem que saber o aspecto visual de dois vírus. Esse que aparece aqui na sua tela. Esse é o bacteriófago, é um vírus que parasita a bactéria. Você observa que ele tem aqui a cápsula contendo filamento de DNA, tem um corpo para exatamente fixar na célula. Ele pousa na célula e injeta apenas o DNA. O outro vírus que você tem que saber é o vírus da AIDS, que a gente já vai comentar na sequência. Portanto, lembra bem do bacteriófago, a cápsula, a cauda, onde ele pousa na célula. Agora a gente aproveita e observa o esquema de reprodução de um bacteriófago. O bacteriófago apresenta dois ciclos, ou ciclo lítico ou ciclo lisogênico. O que é um, que é outro. Às vezes, e é muito comum, em sala de aula, quando se fala nos dois ciclos, o aluno pensa que serve para qualquer vírus. Não, esse ciclo é do bacteriófago. Então veja aqui, ó, ciclo lítico. O vírus invade a célula, aqui é a bactéria, sempre esse retângulo é a bactéria, já que ele é um bacteriófago. A bactéria reproduz o vírus. Ela produz primeiro as proteínas do vírus, reproduz o material genético do vírus e depois monta os novos vírus. Por isso que a gente diz que a reprodução do vírus ocorre por montagem. Neste caso, a lise da bactéria no final, quer dizer, ela rompe, morre e libera os novos vírions. A partícula viral fora da célula é chamada vírion, a cápsula contendo o ácido nucleico, nesse caso o DNA. A outra possibilidade é o ciclo lisogênico. Você observa aqui que a projeção do material genético do vírus, ele se solda ao material genético da bactéria e, nesse caso, não é ativado. O resultado dessa bactéria, ao fazer cisciparidade, ao dividir, vai passar essa informação para as células filhas. E assim, gerações e gerações de bactérias poderão ter o material genético do vírus. No entanto, quando ele for ativado, o ciclo lítico acontecerá e a bactéria vai morrer. O que você está observando na tela agora
é o famoso vírus da AIDS, o HIV. Veja, ele é um RNA vírus. Então, o que é que eu tenho que saber? Ele tem um capsídeo, só que ele carrega consigo um envelope externo que, na verdade, é um pedaço da membrana da célula de onde ele saiu. Por isso, sempre vai aparecer esse envelope externo. Aqui são proteínas integrais da membrana, aqui está a camada, a bicamada lipídica. No interior, você observa 2 filamentozinhos. São 2 moléculas de RNA. E essas bolinhas que vão aparecer, o esquema é sempre esse no vestibular, corresponde à molécula da transcriptase reversa. Essa molécula é que permite com que a célula produza, a partir do RNA viral, o DNA. E a partir desse DNA, o comando para toda a reprodução do vírus da AIDS. E por último, você tem que guardar quais são as principais doenças provocadas por vírus. Varíola, febre amarela, nós comentamos, importantíssimo para todo o vestibular do Brasil, sarampo, sempre uma boa pedida, poliomielite, raiva, as encefalites virais todas, cachumba, gripe, a importância da vacinação contra a gripe na terceira idade, as hepatites infecciosas, a AIDS sempre é uma boa pedida para vestibular, a dengue, que é importantíssima em termos de vestibular, o pessoal está sempre comentando, o Brasil abriu uma guerra contra a dengue, e a rubéola, lembrar sempre da questão da rubéola congênita. Reino Monera, feito de quem? Bactérias, cianobactérias, ou as antigas algas azuis oceanofícias. Características fundamentais do reino Monera, são todos unicelulares e procariontes, é o único reino formado por indivíduos ou por células procariontes. Primeiras bactérias. Ai, como são divididas as bactérias? 2 grupos. As arqueobactérias e as eubactérias. As arqueobactérias, o nome parece que são bactérias mais antigas, as mais primitivas. Na verdade, não é nada disso, mas são bactérias adaptadas às condições piores que você possa imaginar. Condições altamente inóspitas, observe halófitas, ambientes com alto teor de sal, termoacidófilos. Você imagina, tem bactéria vivendo em boca de vulcão a 90 graus. Aliás, graças a enzimas dessas bactérias termoacidófilas é que é possível fazer o teste do DNA hoje para poder reproduzir esse DNA em laboratório. Olha que coisa legal. E metanogênicas. As metanogênicas, muito utilizadas atualmente em biodigestores e usinas de compostagem para degradação do lixo e produção de metano. Vamos dar uma olhadinha rápida nas eubactérias. Olha a estrutura típica de uma eubactéria. Cara, onde quer que você vá fazer vestibular, a eubactéria, o esquema é esse que você observa na tela. Atenção, rapidamente. Existe uma parede celular, algumas bactérias podem ter uma cápsula que protege mais ou não. Esta parede celular é importantíssima, é de peptidoglicano, açúcar mais aminoácidos. Lembra para diferenciar da parede celular do fungo e das células de vegetais. Aqui é de peptidoglicano, é importante isso. Depois você tem a membrana plasmática, como qualquer outra membrana, o esquema mosaico fluido, você tem o citoplasma, lembra que não há núcleo diferenciado, logo não tem carioteca. Um dado interessantíssimo, observe aqui que aparece o filamento de DNA. O DNA da bactéria é uma molécula circular presa a uma invaginação de membrana chamada mesossomo. Mesossomo é uma estrutura exclusiva de bactéria, por isso cai muito. Falou mesossomo, você já sabe que é bactéria. Agora, cuidado, as bactérias que têm respiração aeróbica apresentam as enzimas respiratórias aderidas à membrana e também nos mesossomos. Há autores que dizem que os mesossomos são as mitocôndrias bacterianas. É claro que não tem mitocôndria, é só para fazer uma alusão, uma analogia à função mitocondrial, que é a respiração celular. Aí você tem o citossol, como qualquer célula, esses pontinhos escuros que vão aparecer ao longo do citossol
são os ribossomos.